gente vê aí um jogo de empurra, muita dificuldade para entender o papel de cada peça nessa engrenagem, de cada órgão envolvido nesse processo que garante energia na casa dos moradores do estado do Amapá. Então, para isso, a gente vai receber aqui, para entender melhor como é que funciona isso, a gente recebe aqui o Adriano Pires. Adriano, seja muito bem-vindo aqui à edição das 10. O Adriano é presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Como já anunciei, Júlia Duailib e Ana Flor me acompanham aqui. Adriano, eu queria começar essa entrevista com o senhor falando sobre responsabilidades. Essas notas que eu trouxe agora, eu fico confusa, porque não fica claro para quem está acompanhando a gente, muito menos para mim, de fato, de quem é a responsabilidade final disso tudo. Temos muitos agentes públicos envolvidos nisso, a começar pelo Ministério de Minas e Energia. Temos a ANEEL, responsável pela fiscalização, a agência reguladora. Temos o Operador Nacional do Sistema. Temos a Eletronorte. Temos a Companhia de Eletricidade do Amapá, temos Prefeitura, temos Governo do Estado. 16 dias depois do primeiro apagão, a gente ainda não sabe o que aconteceu lá. E tivemos um segundo ontem. Olha, bom, obrigado pelo convite de estar aqui com você no Globo News. Aline, eu acho que todo mundo tem um pedaço de culpa, né? Acho que essa culpa tem que ser dividida. Por quê? Porque o grande problema do Amapá foi a falta de planejamento, né? Esses acidentes acontecem, como essa questão do transformador, que primeiro falava que era raio, depois foi uma bucha lá do transformador que estava ruim, né? uma borracha. Agora, o que não pode, né, que não é admissível, é você ficar 15, 20 dias sem energia elétrica, né? Hoje, nenhum lugar do mundo, nenhuma cidade, país ou estado consegue ficar sem energia elétrica. Até sempre brinco que é o objeto mais importante que a gente tem hoje é a tomada, né? Ninguém vive sem tomada, né? Então, essa falta de planejamento, quer dizer, de você não ter uma redundância no sistema, né? Você teve um problema nos transformadores, um queimou, o outro também está em manutenção, também, o outro acabou sendo prejudicado também pela queima do segundo. Então, você tinha que ter ali alguma energia para entrar imediatamente substituindo essa, e você não tinha. Então, essa é a falta de planejamento. Agora, no curto prazo, o que a gente vai acontecer? Acho que a ANEEL vai ter que investigar, né, a empresa, se a empresa não deu manutenção adequada aos transformadores, e o próprio ONS também, na minha opinião, falhou, que ele deveria ter avisado a ANEEL do fato de você ter um transformador em manutenção, né, e também ter avisado que o outro transformador tem um vazamento de óleo, né? A ANEEL, ela fiscaliza agentes de transmissão todos no Brasil, os transformadores, são centenas de transformadores e linhas de transmissão. Então, você tem aí a culpa eu acho que o ONS tinha que ter avisado a ANEEL, né, não avisou, mas isso é um trabalho que vai ter que ser feito agora para investigar realmente quem são os verdadeiros culpados, né? O fato é que, num curto prazo, a solução vai ser a chegada desses transformadores aí, geradores a diesel, que são caros, né? Custam mais ou menos R$ 1.500 o megawatt-hora, são muito poluentes, mas eu sempre falo que a pior energia é aquela que você não tem, né? Então, no momento, a gente tem que trabalhar com essa questão dos geradores a diesel para restabelecer o mínimo de energia lá para o Amapá, né? Agora, a médio prazo aí, o governo deveria fazer uma grande auditoria em linhas de transmissão em transformadores que foram leiloados durante o governo da presidente Dilma Rousseff, tá? Porque esses leilões, eles foram baseados em deságios muito altos. Então, a gente vivia no governo da Dilma, que a gente conhece como populismo tarifário, né? Então, você entregou linhas de transmissão e transformadora para empresas que deram uma tarifa que todo mundo sabia no setor que aquela obra ou não ia ser construída ou ia ser construída com equipamentos de baixa qualidade, como é o caso do Amapá, desses transformadores, né? A gente tem um exemplo lá no Nordeste, outra empresa espanhola que quebrou, a Bengoa, deveria ter construído uma linha que levava energia de Belo Monte até o Sudeste, que hoje está precisando, porque estava reservatórios vazios, e acabou não construindo, e essa linha vai ficar pronta em 22. Então, acho que é urgente o governo fazer uma auditoria para que se evite problemas graves, né, de calamidade pública, como aconteceu no Amapá. A terceira coisa é a gente pensar em um planejamento mais integrado do setor elétrico, né? O setor elétrico hoje ele precisa de uma integração maior, ele precisa de mais redundância no sistema, né? Senão a gente pode ter um problema parecido que aconteceu na Califórnia esse ano, de apagões de 3, 4 horas. Por quê? Porque a nossa matriz elétrica hoje é muito baseada em fonte intermitente, que é eólica, solar e reservatórios de fio d'água, né, que só gera energia quando chove. Então a gente precisa ter uma maior integração do gás natural, né,
com o sistema elétrico para a gente dar mais segurança, diminuir a volatilidade dos preços de energia no mercado. Hoje, vocês terem uma ideia, nós estamos em plena pandemia e o preço da energia está batendo quase no teto de R$600, né? Imagina quando essa economia voltar a crescer, né? Então, eu acho que tem no curto prazo, no Amapá, é preciso de uma solução estruturada. Qual é a solução estruturada? A gente tem que pegar essas 3 hidrelétricas que você citou aí, você quer criar uma nova estação, uma nova subestação para que essas hidrelétricas entreguem energia para o distribuidor do Amapá, e você tem que também voltar até aquela térmica de Santana, que foi descomissionada, para você ter, então, uma redundância e evitar que esse problema aconteça. Te peço perdão pela interrupção, mas a gente quer aproveitar demais o seu tempo e o seu conhecimento aqui. Tem 2 damas, cada uma do seu lado aqui, diferente, para fazer perguntas também, para a gente poder direcionar um pouco aqui a nossa cobertura no interesse público, né? Principalmente. Ana Flor, por favor, com a palavra. Adriano, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Adriano, você citou que, enfim, toda essa falta de planejamento encarece, não só deixa aquelas pessoas, toda a população, 16 dias já sem energia, encarece todo o sistema, quer dizer, todo brasileiro vai ajudar a pagar essa conta da emergência desses geradores a diesel, e também você fala da preocupação com o sistema como um todo. Eu queria perguntar exatamente sobre isso, qual é a segurança, e a gente está pensando em voltar a crescer como país, qual é o risco de a gente, com esse sistema atual, não ter energia para um Brasil que cresce? Olha, Ana, eu estou preocupado sim, né? Porque você veja, volto a repetir, em ano de pandemia, o preço da energia já está no teto, R$600, né? Então, quando a economia, se ano que vem essa economia crescer e você continuar com uma diversidade climática, pouca chuva, reservatório vazio, a gente pode ter problemas parecidos, volto a repetir, como aconteceu na Califórnia. Por isso que a gente tem que começar a pensar em soluções mais de curto prazo, por exemplo, cogeração de energia, incentivar isso, e pensar também mais no médio e longo prazo, que é essa integração gás com energia elétrica. A gente vai ter gás no Brasil sobrando, já tem no pré-sal, você está reinjetando hoje 50 milhões de metros cúbicos de gás, então você tem que monetizar esse gás através de térmicas inflexíveis, você também tem que ter o GNL importado para as térmicas flexíveis de partida rápida. Então eu acho que está faltando uma integração maior, e se a gente não fizer isso, estamos correndo sim o risco de, quando o Brasil voltar a crescer, a gente não ter energia. O Adriano Pires continua aqui com a gente. Adriano, intervalo bem rapidinho, na volta é a vez de Júlia Duailib trazer o questionamento dela nessa cobertura do segundo apagão no Amapá em 16 dias. Fica por aqui, voltamos já. Estamos de volta na nossa cobertura do segundo apagão de energia no Amapá em 16 dias. Para isso, recebemos aqui o Adriano Pires, que é presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e agora a palavra é da Júlia Duailib, lá em São Paulo. Obrigada, Aline. Adriano, bom dia para você. Me chamou a atenção dos pontos que você colocou aqui, sobre a matriz energética brasileira. Me corrija, deixa eu ver se eu entendi direito. Você falou da necessidade de entrada do gás também no sistema, mais gás, de modo que a gente tenha um sistema mais seguro e que permita que o Brasil cresça, evitando assim, por exemplo, o que aconteceu em 2001. Achei interessante esse ponto porque a gente olha para a vocação brasileira e sempre pensa em hidrelétrica, pensa em solar, pensa em eólica. Então, eu queria que você falasse um pouco isso, tendo em vista que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já falou sobre o choque do gás, né? Meio inspirado no gás do xisto, que aconteceu nos Estados Unidos, tentando fazer isso no Brasil, se isso é possível. E rapidinho também, Adriano, sobre essa crise, quando teve o apagão do Fernando Henrique, até o Otávio Guedes lembrava que a cara do apagão era o Pedro Parente, no sentido de você tinha uma pessoa do governo vindo a público falar sobre o caso o tempo todo. Queria que você analisasse do ponto de vista técnico o papel do Ministério de Minas e Energia. A gente falou de ONS, falamos de ANEEL, mas acho que falta pôr luz um pouco mais no que o Ministério de Minas e Energia poderia fazer. Olha, bom dia, Júlia. O problema é o seguinte, a matriz energética brasileira, ela é muito limpa, né? Ainda bem, é uma das mais limpas do mundo. A gente tem uma presença grande ainda de energia hidrelétrica, né, gerada com a água, e um crescimento nos últimos anos de eólica e agora de solar. Isso não é ruim, isso é muito bom, porque quanto mais diversificada a matriz, menos problema de oferta você vai ter, menos problema de falta de energia, né? Agora, uma matriz intermitente como a nossa precisa de ter uma segurança energética, uma segurança de abastecimento.
uma resiliência maior. E quem dá isso é o gás natural, né? Então, o gás natural para a hidrelétrica, ele tem o papel de quê? Ele vai diminuir, quer dizer, a volatilidade do preço da energia, porque você vai poder gerenciar melhor a água dos reservatórios. Hoje a gente está ligando tudo que é térmica, está com o preço muito alto, por quê? Porque está faltando água nos reservatórios. Se tivesse térmica rodando na base, você poderia ter mais água no reservatório e recuperar esses reservatórios que estão ruins, né? Desde aquela época que a presidente Dilma fez aquela MP 579, querendo na marra baixar o preço da energia em 20%, mais um populismo tarifário. Em segundo lugar, a térmica, ela funciona como uma bateria virtual para energia eólica e energia solar, né, que são duas fontes intermitentes. Você só gera com eólica quando faz vento, só gera com solar quando faz sol. Então, enquanto você não tem baterias hoje desenvolvidas com preços acessíveis, o gás natural ele faz esse papel de bateria virtual. Por isso, né, Júlia, que o gás tem ganhado muito protagonismo ao longo dos últimos anos nas matrizes energéticas mundiais e tem sido colocado como a energia da transição para um futuro onde você vai ter só energias renováveis e limpas. A segunda questão, né, eu acho que não dá para comparar, né, o apagão foi um evento muito mais sério do que essa questão que a gente está vivendo hoje, mas o ministro esteve lá no Amapá nos primeiros 3, 4 dias, né, se posicionando, olhando lá como é que estava a situação, mas eu acho que, outra vez, o problema todo é que a gente está precisando de um planejamento integrado melhor, né? Acho que a gente também, eu não gosto muito também de você colocar na mão de uma única pessoa a responsabilidade. Lógico, o ministro é a principal figura do setor de energia, mas acho que todo mundo deve falar e todo mundo deve dar as explicações devidas. Sem dúvida, Adriano Pires, nisso a gente concorda com certeza. Agradeço imensamente o Adriano Pires, que é presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Voltaremos ao tema com certeza. Muito obrigada pelo seu tempo com a gente aqui. Ana e Júlia, muito obrigada também.